Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré, aos amados irmãos, às amadas irmãs. E mais uma vez aqui nessa tarde, eu quero estar trazendo uma palavra. Hoje não vai ser um vídeo, apesar que eu estou devendo também aos amados irmãos o término do estudo, né? Faltam alguns livros ainda do Antigo Testamento. Parei ali em Obadias, tenho que finalizar o Antigo Testamento e depois dar seguimento aos livros do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Vou ver se no transcorrer dessa semana ainda, até final de semana, eu coloco, em ordem esses estudos. Mas, na verdade, a palavra que eu quero transmitir aos amados irmãos hoje é uma palavra de alerta para a igreja, de alerta para os líderes, os pastores, os líderes das igrejas, das congregações, e algo fundamental que o apóstolo Paulo, ele falou ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17. Mas eu queria começar ali no livro de Ezequiel, capítulo 7, e depois também no capítulo 8, e depois ali em Ezequiel também no capítulo 34. Estarei recitando esses 3 capítulos. Eu pediria que os amados irmãos pudessem ouvir com bastante atenção, para que o grande profeta Ezequiel, usado pelo Espírito Santo, naquilo que o Espírito Santo de Deus assim o revelava, e ele colocava. Porque já lá em Ezequiel, vejam bem, igreja, vejam bem, amados, já lá no livro de Ezequiel, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 34, o Senhor já usava o profeta Ezequiel para falar dos dias atuais. Vejam bem o que Deus usou o profeta Ezequiel para falar. Vejamos, o tema de Ezequiel 7 é: o fim vem, o fim vem. E diz assim: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Aqui o Senhor está falando a respeito de Israel. Israel lá atrás nada mais é do que a igreja hoje. Prestem atenção, Deus usa Ezequiel para falar com Israel. Israel hoje é a igreja do século 21. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os meus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo e o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti,
e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da tua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja sobre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Tocaram a trombeta, e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a tua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade a fome, e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pomba dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o temor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram pela imagem de suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa, e os ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão neles saqueadores e o profanarão. Faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes, de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, porém não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciões o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 8 fala a respeito das abominações no santuário. Vejam bem, sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e seus lombos, e de seus lombos para cima, com aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada.
e disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles lhe disse: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu, porém, não os ouvirei. Isso é Deus falando à igreja. Agora vamos ver o que Deus fala a respeito dos sacerdotes, dos pastores. Ezequiel 34, o tema dessa passagem é profecia contra os pastores infiel da casa de Israel. Veja bem, não é o pastor Augusto não, porque muita gente gosta de dizer que eu julgo. Não julgo. Eu prefiro, como diz em Atos 5:29, eu procuro obedecer a Deus do que aos homens. Então vamos lá. E diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis a lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas.
Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares, por onde andam espalhadas no dia das nuvens e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bode. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que lameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, assim o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques, e elas e os lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva, a seu tempo chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará sua novidade. Estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviram delas, e não servirão mais de rapinas aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante, e lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, assim diz o Senhor Jeová. Sabe o que mais me entristece? Eu não digo nem tanto com a igreja, mas o que mais me entristece com os pastores, deixa eu falar uma coisa para os amados irmãos, eu não sou corporativista, eu sou tão pecador quanto vocês que estão me ouvindo, porém, uma coisa eu trago dentro de mim, eu já falei isso anteriormente e vou voltar a falar. Uma coisa que me chama a atenção, aqueles homens que estão com seus nomes no livro chamado Bíblia, Escrituras Sagradas, desde Adão até João, que escreveu o livro do Apocalipse. A coisa que mais me chama a atenção é que aqueles homens, quando tiveram a oportunidade de exercer o seu chamado, a sua função de profetas,
as suas funções de sacerdotes, as suas funções de juízes. Os bons reis, que foi o caso de Josias, que foi o caso de Davi, que foi o caso de Salomão no início do seu reinado, que foi o caso de Ezequias, que foram bons reis. Aqueles homens, os apóstolos, evangelistas, diáconos, o próprio Cristo, toda vez que aqueles homens tiveram a oportunidade de exercer as suas funções como propagador do Evangelho de Cristo, eles nunca falaram ou apregoaram a respeito do seu tempo. Eles nunca falaram do século no tempo no qual eles viviam, no período que eles estavam habitando na terra. Mas eles sempre falaram, no Antigo Testamento se falava já de Jesus Cristo. Como volta aqui a dizer, no capítulo 7, o profeta Ezequiel, ele já falava do futuro, dos dias atuais. Veja bem, Ezequiel lá no Antigo Testamento, há tantos anos, há tantos séculos antes de Cristo, ele já falava dos dias atuais, que o fim haveria de vir, que o fim viria. E no capítulo 8 já falava a respeito dos pastores maus dos dias atuais. E muita gente fala, pastor Augusto, o senhor gosta muito de julgar. Não! Por que ninguém questiona aqueles homens lá atrás? Por que eu não posso falar sobre os falsos profetas, sobre o evangelho anátema que se tem pregado nos dias atuais? Sobre o evangelho mentiroso? O mundo virando de cabeça para baixo. A nova ordem mundial aí, ó, já à nossa vista, já implantada no mundo ali na grande Europa. O diabo brincando na face da terra. E esses falsos pastores, para mim são falsos pastores, são discípulos das trevas, tanto nas igrejas grandes, suntuosas, como nas igrejas pequenas congregações. Pastores antibíblicos, falsos profetas, bestas humanas, continuam a falar de prosperidade, continuam a falar de bênçãos, vitórias, conquistas, e essas malditas campanhas dentro da igreja, um mundo de cabeça para baixo, tantas coisas da natureza nos mostrando aí, eventos naturais que relatam o retorno de Jesus Cristo, e ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre a nova ordem mundial dentro das suas igrejas. Qual é o pastor hoje? Me digam, qual é o pastor hoje que está preparando o seu povo para os dias futuros, que não serão nada bons? Não haverá de ser um tempo bom. Esses dias que estão por vir, será que você, pastor, está preparando a tua igreja? Ou você continua a abrir sua boca só para falar de prosperidade? Ou você abre a sua boca somente para continuar a fazendo inúmeras campanhas, dizendo que a glória da segunda casa haverá de ser maior do que a primeira? Parem com isso. Parem de iludir o povo. Comece a preparar seu povo, comece a preparar sua igreja para os dias que estão por vir. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17, que o Senhor Jesus Cristo não o chamou para batizar, mas o Senhor Jesus Cristo o chamou para pregar o evangelho, para que a palavra da cruz ela não viesse a ser anulada. Que tipo de evangelho você tem pregado na tua igreja, pastor? Que tipo de preparo você está dando para a tua igreja? Se a chapa começar a esquentar agora, a tua igreja está preparada? Você está preparado? Você haverá de preparar, ou a sua igreja já está preparada para ser perseguida, pastor? Meu Deus! Meu Deus, vai pesar a mão muito mais sobre os pastores do que sobre as suas ovelhas. Apesar que já se tornou círculo vicioso dentro das igrejas. Eu nunca sou chamado, pastor Augusto, eu nunca sou chamado pela uma segunda vez para pregar na mesma igreja.
Porque eu não falo de prosperidade, eu não falo de conquista, eu não falo de bênção. Eu não gosto de campanha. Campanha é um câncer dentro da igreja. Essas teologias da prosperidade, isso mata a igreja espiritualmente. Você, pastor, está matando as tuas ovelhas espiritualmente com essas teologias da prosperidade, com esses reteté demoníacos, com esses pula-pula, com esses roda-roda, essa maldição dentro das igrejas, esses ritmos mundanos que se dizem gospels, pagode evangélico, hip hop evangélico, rock evangélico, axé evangélico, é tudo ritmo das trevas, demoníacos. Meu Deus, Jesus está voltando, pastor. Eu não vou dizer pastora, porque eu não vejo esse ministério dentro das Escrituras Sagradas. Mas você, missionária, quando tem a oportunidade de ministrar o Evangelho, o que você ensina? O que os pastores estão ensinando? Só fala de prosperidade? Meu Deus, mudem o disco. Os pastores de hoje estão parecendo disco arranhado, só fala as mesmas coisas. Comecem a preparar a vossa igreja para a perseguição. Quando a Bíblia relata ali em Apocalipse 21:16, quando dá uma notória conclusão de que o inferno haverá de ser mais povoado do que os céus, é porque os pastores de hoje não estão preparando as suas ovelhas para aquele período de perseguição. Porque a perseguição ela vai começar antes do arrebatamento. Vocês sabiam? O que é a Bíblia para vocês, pastores? O que é as Escrituras Sagradas para vocês? Às vezes eu pergunto para minha esposa, pergunto para outros pastores, amigos meus, será que os pastores de hoje eles não têm ciência das Escrituras Sagradas? Será que eles não entendem a Bíblia? Meu Deus! Ovelhas totalmente despreparadas para viver o momento da perseguição. Lamentavelmente, esse povo que você, pastor, não prepara e não está preparando, esse povo não vai resistir. Esse povo, pastor, que você não prepara, vai se dobrar diante deste século, porque não vai suportar as torturas, não vai suportar o cárcere, não vai suportar as privações. E talvez nem você, pastor. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia, mas muita misericórdia mesmo, das igrejas no Brasil. E principalmente dos pastores brasileiros. Que só sabem falar de prosperidade. Campanhas. Às vezes eu abro o meu Facebook e eu vejo aqueles outdoors eletrônicos. Eu vejo nome de vários homens, pastores fulano de tal, preletores fulano de tal, conferencistas fulano de tal, pastoras fulana de tal, cantores e cantoras fulano de tal, apóstolos fulano de tal, até porque apóstolo nos dias atuais não existe, eu canso de falar isso. Quem se coloca como apóstolo hoje está totalmente fora da palavra. Eu vejo o nome de tantos homens, eu vejo fotos de tantos homens, aí eu fico procurando nesses outdoors eletrônicos no meu celular, eu vejo o nome de homens, mas lamentavelmente eu não vejo o nome do Senhor Jesus Cristo. O homem quer aparecer,
tirando a glória de Deus e trazendo a glória para si próprio. E uma coisa que me chama a atenção, aqueles homens lá atrás, como o próprio Jesus Cristo, o próprio Cristo, quando abençoava, quando fazia os milagres, falava para aqueles que recebiam o milagre, para não falar para ninguém quem era o fazedor do milagre. Só que hoje está diferente. O homem quer glória, o homem quer aparecer. Jesus Cristo hoje dentro da sua própria casa, ele é apenas agora mero coadjuvante. Jesus Cristo já não é mais o dono da sua própria casa. O homem assim o é. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Ver o que a casa de Deus, chamada de igreja, se transformou. Se transformou numa casa de show. Se transformou num lugar de entretenimento. Se transformou numa casa de espetáculo, onde o homem aparece e abafa o Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos a preparar o povo para o período da perseguição, para o período do anticristo na terra. Porque se eu, como um pastor, não preparar, nem eu tenho essa consciência, se eu não preparar o povo, se eu não ensinar o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, se eu ficar só falando de prosperidade, bênção, vitórias, conquistas e essas malditas campanhas, eu tenho a minha consciência de que eu não vou ver a glória de Deus, eu não vou herdar o reino dos céus. Por que eu vou falar desse tempo, desta terra, uma vez que esta terra haverá de ser destruída? Eu tenho que falar somente de 2 lugares que vão permanecer eternamente. Eu tenho que preparar o povo para os dias que estão por vir. E eu tenho que falar apenas do céu e do inferno. 2 lugares eternos. Que você, pastor, que você é responsável de apregoar o evangelho de Cristo, que você possa tomar para si essas palavras. Porque como Paulo disse, volto a dizer, que Jesus Cristo não o chamou para batizar. Como Jesus Cristo também não nos chamou para tantas coisas. A única coisa que Jesus Cristo chamou a mim e a você, como assim ele chamou a Paulo, foi para que nós ensinássemos o evangelho de Jesus Cristo, para que a palavra da cruz não fosse anulada. A palavra da cruz não é bênção, a palavra da cruz não é prosperidade, a palavra da cruz não é vitória, a palavra da cruz não é conquista, a palavra da cruz não é campanha, a palavra da cruz é salvação. E é isso que eu e você, pastor, eu e você é responsável de anunciar o evangelho. É isso que nós temos que apregoar. Que nós possamos tomar vergonha na nossa cara. Tomar vergonha na nossa cara. E começarmos a ensinar o verdadeiro evangelho. Que Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Shalom Adonai. Fiquem todos com Deus.